A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Devocional hoje em Romanos, capítulo 2. Eu vou ler a partir do versículo 1, que diz assim: Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas, fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória e honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade, e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz ao que quer que faz o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Eu li do versículo 1 ao versículo 11. Para Deus não há acepção de pessoas, não devemos julgar, porque se julgarmos ao próximo, também temos caído no mesmo erro. Nós achamos que não haverá julgamento para nós. E mesmo que não seja no mesmo erro, se julgarmos o nosso próximo e cairmos em um só ponto da lei, será que não seremos julgados por Deus? O Senhor nos chama a perdoar. O Senhor nos chama a perdoarmos e não julgarmos, para não sermos julgados. Na oração do Pai Nosso, o que Jesus fala é: perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoados quem nos tem ofendido. Precisamos não julgar o próximo, porque se julgarmos, nós também seremos julgados. Se não perdoamos, nós também não seremos perdoados. O Senhor nos chama a atenção para isso. Aqueles que praticam o bem terão a graça e a misericórdia de Deus, mas aqueles que praticam o mal, aqueles que julgam, esses terão a ira, terão a angústia, terão a condenação. Não podemos, nós não somos juízes, nós não podemos julgar. Só que isso é algo que nós inconscientemente da nossa carne fazemos sem percebermos. Então o Espírito Santo nos conduz a quebrantar o nosso coração e nos arrepender dos nossos pecados. Porque Deus é longânimo, Ele é benigno e misericordioso e Ele nos perdoa. Se você caiu no erro de julgar ao teu irmão ou ao teu próximo, peça perdão ao Senhor, porque Ele te perdoará. Ele nos perdoa, mas precisamos também perdoar aos outros que têm nos ofendido e não julgar. A palavra do Senhor em Romanos capítulo 3, versículo 21, diz acerca da justificação pela fé em Jesus Cristo, que diz assim: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Vê mais uma vez? Não há diferença. Todos nós que cremos em Cristo Jesus, o Senhor não faz acepção de pessoas, não importa se são judeus ou não judeus, circuncisos ou incircuncisos, se são quem são. O Senhor não faz acepção de pessoas, Ele olha para o coração. Se o coração está quebrantado, se o coração está circuncidado, a verdadeira circuncisão tem que ser no coração. É um coração humilde, um coração que se rende a Deus,
um coração que se arrepende quando o Senhor nos conduz ao arrependimento, porque não há um justo sequer. Pois versículo 9 do capítulo 3 diz: por quê? Somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como grego, todos estão debaixo do pecado, como está escrito: não há justo nenhum sequer. Mas a justificação pela fé em Cristo Jesus é a justificação da fé em Cristo Jesus que nos justifica. E essa fé que nos salva. E Ele nos conduz ao arrependimento. Sem arrependimento ninguém verá a Deus. Nós não devemos julgar, pois nós também pecamos. Existe só um juiz, nós não estamos neste lugar de juiz. E existe esse juiz que é justo e não faz acepção de pessoas. E ele julgará com a justiça dele, que é a mais excelente, pois ele é santo. Nós não devemos julgar para não termos condenação, pois que se caímos em um só ponto da lei, se julgamos o nosso irmão, achamos que não seremos julgados. O Senhor nos chama hoje ao arrependimento de acharmos que somos mais santos do que o próximo, mais santo do que o outro, pois Deus olha o nosso coração. Se nos achamos mais santos, é bom sondarmos o nosso coração e averiguarmos mesmo se isso agrada a Deus, porque não agrada a Deus a gente achar que é mais santo porque o outro está cometendo um pecado e estamos apontando o dedo. Às vezes nem apontando o dedo na cara, mas estamos julgando na mente e no nosso coração. Deus sonda os corações e as mentes. Que possamos nos voltar ao Senhor e pedirmos perdão a Ele por nossos pecados. E Ele nos perdoará e nos lavará mais uma vez no sangue de Jesus Cristo. Pois que não há como termos a presença, permanecermos na presença do Senhor, vermos milagres e maravilhas, sem nos santificarmos em Cristo Jesus, sem nos santificarmos no Senhor. Como eu estava lendo no capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, demonstrar a justiça de Deus, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. O Senhor nos justifica no sangue de Jesus. Se você cometeu o pecado de julgar ao teu próximo, saiba que se você se arrepende, o Senhor te justifica no sangue de Jesus. Ele já te lava. Ele já fez, ele já pagou o preço naquele madeiro, na cruz do Calvário. Ele entregou a própria vida e o sangue dele nos lava mais uma vez. As nossas vestes serão brancas como a neve, no dia em que o Senhor voltar, pois estaremos lavados, santificados no sangue de Jesus Cristo. Só tem como sermos santos quando nos arrependemos dos nossos pecados, não julgamos os outros e nos lavamos dia após dia no sangue de Jesus. Peça ao Senhor para que derrame do sangue dele sobre a tua cabeça, sobre o teu coração, sobre a tua vida, para que ele te guarde de pecar, te livre da tentação e do pecado, que ele sonde os teus pensamentos, sonde o teu coração, vê se há algo mal em ti, como Davi orou, vê se há algo mal em mim e muda-me, transforma-me. Davi tinha um coração segundo o coração de Deus,
Davi pecou, mas Davi ele tinha um coração que era arrependido, era um coração quebrantado. Ele se voltava para Deus quando ele sabia que tinha pecado. Quando o Senhor mostrava a ele: Davi, você errou aqui, Davi. E Deus gerava em Davi o fruto do arrependimento. E Davi se voltava para Deus. Isso agrada ao Senhor. Quando sabemos que nada somos sem Deus e nos voltamos para Ele e nos arrependemos dos nossos pecados. Ainda em Josué, capítulo 3, diz assim, Josué, capítulo 3, versículo 5. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. O Senhor quer operar milagres e maravilhas no nosso meio. O Senhor quer nos dar a vitória. O Senhor quer nos dar o que Ele nos prometeu. Mas precisamos nos santificar antes. Santificarmos no sangue de Jesus. Se volte para o Senhor hoje. Faça uma oração a Ele e peça a Ele que te lave mais uma vez, que te santifique e te justifique, pois que somente nele veremos ao Pai e teremos parte do reino do Senhor Jesus, somente em Jesus. Eu quero orar com você. Senhor Deus, na Tua presença, Senhor, essa presença gloriosa, Senhor, nós te pedimos que nos perdoe por nossos pecados, Senhor, as nossas ofensas, Senhor. Nos perdoe por nossos pensamentos, por nosso coração, se julgamos os nossos irmãos, Senhor. Lava o nosso coração, tira toda a impiedade, tudo que é mal, em nome de Jesus. Nos lava mais uma vez em Teu sangue, Jesus Cristo. Nos purifica, nos justifica, derrama da Tua graça, da Tua misericórdia sobre os Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém. A tela pode estar tremendo um pouco, é que eu estou segurando e eu estou tremendo. Eu sinto a presença do Senhor, começa a tremer, eu não sei explicar. Então ela pode estar tremendo. E é isso, fiquem na paz de Deus. Amanhã, se Deus quiser, estarei aqui ministrando mais uma palavra que o Senhor falar ao meu coração, para nós aprendermos mais da parte de Deus. Nós estamos aprendendo dele, do nosso grande sacerdote, do nosso pastor, do nosso Deus. Amém? Até amanhã, se Deus quiser. E não esquece de curtir esse vídeo, para que chegue a outras pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Tchau!